Olá, minha gente, olha eu aqui de novo. Hoje eu quero abordar um assunto que já abordei várias vezes em vários vídeos, que se chama violência doméstica. Mas eu estava quietinha no meu lugar e me vem um médico legista de Curitiba falar sobre violência doméstica, dizendo que 10%, que muito mais, 10 vezes mais dos casos de denúncia de violência doméstica são mentira. Ou por vingança, ou por isso, ou por aquilo outro. E aí, cá entre nós, ele prestou um grande desserviço à luta que nós temos para o combate à violência doméstica. É sobre isso o nosso vídeo de hoje. Olha só, os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, alertam para um alto índice de casos de violência. Uma em cada 3 mulheres sofre de violência. Ou seja, no mundo, 736 milhões de mulheres são submetidas à violência física ou sexual, sem contar com a violência psicológica, que é muito mais difícil de provar. Então, no total, cerca de 641 milhões de mulheres são vítimas de violência pelos seus parceiros, sendo 6% dos casos em que ela é realizada por outros agressores. Isto é, a maioria, 93% dos casos de violência doméstica, quer seja física, quer seja verbal, patrimonial ou psicológica, é feita por parceiros ou ex-parceiros. Nós vemos o seguinte, que a mulher sofre violência, e isso que nós temos as denúncias, mas não imagine o número de violências que não são denunciadas. Então, o lar, a família, o lar não é mais um lugar seguro para as mulheres. E esse mesmo médico disse, e eu também vi no YouTube um cara que eu nem sei o nome, esqueci, ainda bem, que eu não quero dar crédito a ele, dizendo que a sua esposa, a sua mulher, é a sua pior inimiga. Agora, por que os homens batem nas mulheres? Por que eles querem exercer essa autoridade sobre as mulheres? É relações de poder. E eu já conversei com um casal que o homem disse assim, quando ela se comporta, eu não bato nela. E eu, então, fingi que eu não sabia a idade da pessoa. Aí eu disse, quantos anos você tem? Aí ela me falou 55, eu digo, eu pensei que era 5. Porque eu preciso me comportar bem para que o meu marido não me bata. 32% da violência contra a mulher é violência psicológica. O que é violência psicológica? O artigo 147 diz o seguinte, causar dano emocional à mulher, que a prejudique e perturbe o seu pleno desenvolvimento, ou que vise a degradar ou a controlar as suas ações e os seus comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação. Esse artigo 147 é um artigo que classifica o crime da violência psicológica, que é uma lei de 2021 que finalmente classificaram a violência psicológica como crime. Aí me veio esse médico legista, imagina, é um médico legista, então ele vai observar, ele vai dar a perícia, dar o laudo. Se ele já tem essa ideia pré-concebida de que a mulher é a maior inimiga do seu marido, é a pior inimiga do seu marido, quais serão os laudos desse homem? Coitadas das mulheres, pobres das mulheres que caírem nas mãos desse médico legista. Então, ele presta um grande desserviço à população feminina. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de desserviço prestado nas redes. Por isso que nós devemos sim enfatizar e valorizar a Lei Maria da Penha. Como também agora que diz o seguinte, a Lei Maria da Penha, artigo 10, no primeiro inciso 3, estabeleceu como diretriz para a inquirição de mulheres vítimas de violência a não revitimização da depoente, evitando sucessivas
perguntas, sucessivas inquirições sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, civil e administrativo, bem como questionamentos sobre a sua vida privada. Porque é muito comum, quando as mulheres denunciam uma violência, a primeira coisa que as pessoas fazem, que a polícia faz e que a justiça tenta fazer é averiguar a vida privada dessa mulher. Mulher não é cidadã de segunda classe. Mulher é uma cidadã que tem os direitos iguais, ou deveria ter os direitos iguais ao do homem. E não existe esse papo de submissão. Se nós casamos, nós estamos em um consenso. Os dois dividem tarefas, os dois dirigem responsabilidades, os dois dividem direitos. E os dois têm deveria ter a mesma capacidade intelectual, moral, os mesmos princípios e os mesmos objetivos. Quer criar uma família que seja humana, que seja solidária, que seja empática. Então, vamos parar com esse papo furado de, mas a vida dela, nada justifica violência física, nada justifica violência psicológica e nada justifica abuso sexual ou estupro. Nada justifica a violência contra a mulher. Vamos parar com esse papo furado de que a mulher tem que obedecer, que a mulher precisa se comportar. Sim, nós, homem e mulher, quando casamos, temos um compromisso um com o outro. Aí sim, a gente precisa estabelecer as nossas regras pessoais entre nós dois, entre a família, mas nada é motivo para que você, homem, exerça a sua força para exercer violência física cometer violência física contra a sua esposa. E não acredite nesse médico legista que diz que a mulher é a sua pior inimiga. O casal deve compor uma equipe para se ajudar mutuamente. O relacionamento a dois é um processo de individuação, não individualidade, não individualismo, mas para que nós possamos ajudar um ao outro a crescer. Eu quero lhe recomendar o texto do Rubem Alves, que talvez eu leia no próximo vídeo, que fala sobre a diferença entre raquetebol, entre frescobol e tênis. O tênis, você tem dois adversários que um quer que o outro perca. Mas o casamento, o relacionamento a dois deve ser como se fosse um jogo de frescobol. Aquele jogo maravilhoso que a gente joga na praia, que é de fazer com que um e o outro peguem sempre a bola. Não é fazer com que a bola caia, mas que o jogo dure. Então, um casamento é de longa duração quando os dois agem como uma equipe, não como uma competição. Um time que quer que um outro time também vença, também seja bem sucedido, também seja feliz. Tá bom?